Olá, minhas amadas, meus amados irmãos e amigos. Hoje, nesse momento, eu quero falar uma palavra para você, uma palavra que eu tenho certeza que não vai agradar muitas pessoas, não. Mas é a verdade revelada, é a verdade de Deus que nós precisamos estar em alerta. Porque nós servimos um Deus que é amor, nós servimos um Deus que é misericordioso, justo, bom, mas esse Deus, o nosso Senhor, Ele também ira. O nosso Deus, Ele tem nos alertado, Ele tem mostrado, Ele tem nos chamado a uma responsabilidade, a um entendimento. Ele tem nos mostrado que é necessário nós nos posicionarmos como verdadeiros cristãos nessa terra, porque nós estamos vivendo numa terra de abominação, uma terra de injustiça, uma terra que jaz no maligno, porque nós sabemos que o pecado tem cheirado mal às narinas do Senhor, mas nós temos ouvido a palavra de Deus, e a palavra do Senhor diz que nós só vamos ter fé quando nós ouvirmos a palavra de Deus. Oh, aleluia! E a pergunta que eu faço é: quem você tem ouvido? Quem está falando aos seus ouvidos? Você tem ouvido a voz de quem? Você tem ouvido a sua própria voz? A voz do homem ou a voz de Deus? É necessário nos posicionarmos, amados. Os dias são maus, são dias de decisão. Nós estamos vivendo um tempo de decisão e é necessário darmos crédito à voz de Deus. Nós vamos ler a palavra do Senhor que está em Ezequiel, no capítulo 22, que está escrito assim: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? Faz-lhe conhecer, pois, todas as suas abominações. E diz: assim diz o Senhor Jeová: ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venham o seu tempo, que faz ídolos contra si mesmo para se contaminar. Esse capítulo 22 de Ezequiel, se você olhar, prestar atenção e ouvir que Deus está falando, Deus mostra claramente que os sacerdotes daquela época, ao invés de manter a pureza e a adoração a Deus e um modo correto de viver, sabe o que estava acontecendo? Não estavam cumprindo os seus deveres. Eles não estavam obedecendo às ordenanças de Deus. Os atributos de Deus não estavam sendo cumpridos. E em todo esse capítulo 22, nós vamos ter ali, sabe, a visão, a clareza do julgamento de Jerusalém e por que ocorreria aquele julgamento. Como já falamos, os líderes que Deus tinha escolhido. Se você voltar no versículo 6 e 7, você vai ver que vai dizer que os príncipes daquela época, ou os líderes daquela época, os líderes de Israel, eles tiveram domínio total e estavam ali agora derramando sangue, desprezando os pais, as famílias, oprimindo os órfãos e as viúvas. Os líderes, eles teriam que ser responsáveis pela situação moral da nação, mas eles estavam fazendo tudo o inverso, trazendo angústia, tristeza, dor, divisão, contendas, separações.
Oh, Jesus, tem de misericórdia. E o que nós estamos vivendo hoje, meus amados? Será que não está acontecendo a mesma coisa? Vejamos o que está escrito na Epístola de Tiago, né? No capítulo 3 e o versículo 1 a seguir, você vai ver que, infelizmente, muitos dos pecados entre os líderes daquela época estão vivos hoje, acontecendo literalmente hoje. Estamos vivendo um tempo que Satanás tem atacado a liderança de uma maneira com muita intensidade. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção. Minha irmã, meu irmão, meus amados, você que está ouvindo essa palavra, é necessário nós nos prostrarmos, estar clamando ao Senhor em oração e em súplica pela nossa liderança, para que a nossa liderança venha, manter sua integridade moral e espiritual, e nós vivermos numa nação abençoada com a paz do Senhor. Voltando no capítulo 22 de Ezequiel, Jerusalém, ela tornou-se uma cidade violenta e cheia de iniquidade. Ela não respeitava as coisas sagradas e nem as famílias. A imoralidade estava generalizada. Havia ali fraude, suborno, tudo isso porque o povo desviou-se da palavra de Deus. E eu quero te chamar agora a voltar para a palavra de Deus, a voltar para a presença de Deus e juntos, como igreja do Senhor, nós começarmos a suplicar em favor da nossa nação, dos nossos governantes, para que a abominação não venha estabelecer a ponto da glória de Deus ter que sair da nossa nação. Vamos clamar, amados, vamos suplicar. Deus, ele ouve a oração de um justo. E se você crê em Deus, no poder de Deus, na justiça de Deus, na lei de Deus, ore comigo assim. Pai querido, eu te louvo, Pai, e te glorifico porque é o Senhor que estabelece todas as coisas. Quando Daniel orou, ó Pai, ali no capítulo 2, a partir dos versículos 19, Daniel, ele pôde entender, ó Pai, que o Senhor é Deus que revela as coisas ocultas, que o Senhor estabelece todas as coisas, o Senhor coloca reis, o Senhor tira reis, o Senhor dá sabedoria aos sábios e ciência ao entendido. É o Senhor que sabe o tempo e as estações, o Senhor sabe quem está nas trevas, porque com o Senhor mora a luz. Ó Deus, tem de misericórdia da nossa nação brasileira. Senhor, tem misericórdia da nossa liderança. Deus, desperta o teu povo. Meu Deus, abençoa, meu Deus, aqueles líderes constituídos por ti, para que eles venham ter, Pai, a visão do teu reino e da tua justiça, para que haja, Pai, um mover do Senhor. Meu Deus, que as famílias sejam restauradas, para que a saúde seja restaurada, para que a moral da nossa nação seja restaurada e o nome do Senhor seja glorificado, porque o Senhor é o dono da vida. É o Senhor o dono da nossa nação. O Senhor é o Senhor dos senhores. Ó Deus, ouve o nosso clamor e nos abençoa, em nome de Jesus. Amados, vamos orar. Jesus está voltando. Pense nisso. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.